Boa noite, Vanderlei Nogueira. Boa noite, e o nosso querido o Oswaldo Alvarez, o Vadão, um homem de uma competência extraordinária. Eu realmente tenho muito orgulho do seu trabalho, viu, Vadão? Eu acompanho o seu trabalho praticamente desde que você começou e eu considero você um cara extremamente competente. Acho que você mereceria conquistar mais do que conquistou, independentemente do bom trabalho que você faz. Você é um cara, onde esteve, você sempre deixou uma marca positiva e agora está fazendo esse bom trabalho no Guarani. Boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Não, realmente, o Guarani fez uma campanha muito boa, teve um jogo hoje na final onde o Santos teve uma vantagem muito grande, até pela maneira, a característica que foi o jogo, mas de qualquer forma o Santos deu um passo importante, ficou muito mais difícil para o Guarani, mas nós ainda vamos lutar até o último segundo no próximo partido. Vocês viveram o ano passado no Guarani um pouquinho, o Guarani viveu, né? O ano passado um pouquinho dessa coisa a torcida tá brigando com o time, até com razão, e depois teve um momento que a torcida se uniu, juntou dinheiro para ajudar o time, e agora ela está em paz, mas essa coisa do cima e embaixo é complicado realmente. É complicado, mas a torcida do Guarani o ano passado, eu não era o treinador, eu acompanhei, logicamente, sim, que até moro em Campinas hoje, mas o que aconteceu ano passado foi mais um problema mais com a diretoria do que propriamente com os jogadores. E os jogadores acabaram, no final da história, se tornando até heróis, né? Porque estavam lá 6, 7 meses com a situação de salário atrasado e acabaram saindo de uma situação adversa. Mas o Guarani vem convivendo, viu, Flávio? Eu que também assumi o Guarani em 2009, vem convivendo com essa oscilação, né? Então existe esse problema da violência, tem sido... E depois acabou acontecendo no próprio derby, que não foi nem o derby dos profissionais, foi no derby do infantil juvenil. Sub-15, né? Exatamente, sub-15, acabou acontecendo a morte de um torcedor. Então isso vem tomando conta e curiosamente nesse derby final agora, onde se decidir a vaga, não houve nada. Eu não sei se foi porque as duas equipes chegaram a um ponto tão bom dentro do campeonato, né? Tanto Ponte Preta vencendo o Corinthians, como a gente passando pelo Palmeiras, que o resultado acabou sendo melhor aceito, né? O campo do Guarani cabe 30.800 pessoas. Ok, Vadão? Isso? 30.800. Muito bem. O Corinthians joga no Pacaembu e jogou a última partida do Corinthians jogou no Pacaembu foi contra o Cruz Azul. O Corinthians levou 29.637 pagantes, ou seja, o público que cabe no campo do Guarani. O Guarani cabe 30.800, o Corinthians meteu 29.637. Você não sabia que caberia, né? Bom, muito bem. O Corinthians teve uma renda com esses 29 mil pagantes maior do que hoje os 40 mil desse Santos e Guarani. Com um detalhe, o Corinthians ele paga menos taxas. E as taxas de, por exemplo, do estádio, custo e tal, se fosse no Brinco de Ouro, seriam do Guarani. E elas ficaram para o São Paulo. Ou seja, dentre outras coisas, além do lado técnico, tirou do Guarani uma grande chance, ainda o Guarani perdeu dinheiro. O Guarani perdeu dinheiro para jogar no Morumbi, porque agora os caras estão puxando o saco do Marinho, que agora ficou... Antes não podia nem o São Paulo jogar no Morumbi. Para puxar o saco do Marinho, eles meteram o jogo no Morumbi, prejudicaram seriamente o Guarani e esse público, repito, o público que o Corinthians põe, com os números... Os valores que o Corinthians usa para Libertadores, com 29 mil pessoas, ele fez mais renda do que as 40 mil que foram hoje no Pacaembu, no Morumbi. Só que o Corinthians ganha mais porque ele paga menos aluguel lá. E o Guarani ficaria com aluguel. Ou seja, Vadão, ferraram vocês de todo jeito. Mas aí, não, eu sei que você defendia o jogo lá em Campinas, obviamente. E o outro na Vila. Não, ok. Mas aí existe, na minha opinião, um ponto que a federação errou, que foi exigir que fosse pago 12% ao São Paulo Futebol Clube. Quem deveria pagar essa cota seria a Federação Paulista de Futebol, que é a mandante do jogo. Ela definiu o jogo por Morumbi e os clubes deveriam jogar no Morumbi a custo zero. Chegar lá com a sua delegação. Quem tem que pagar a conta é a federação. Renda total para os clubes. Então, essa é a primeira participação que eu queria dizer. Outra coisa, eu entendo que a decisão... todo mundo sabe que eu penso da federação, estou em rota de colisão com a federação faz tempo, mas nesse ponto específico, eu fui favorável à decisão, achei que a decisão foi correta. Imaginava que eles fizessem alguma coisa inteligente, com mais dinheiro, por exemplo, para lotar o estádio, não precisa ser ingresso tão caro, já que tem mais assentos, você pode fazer
uma casa cheia mesmo, era a grande oportunidade do Santos. Eu falo Santos porque todo mundo sabe a diferença de número de torcedores do Santos e do Guarani, do Santos lotar um grande estádio e mais, engrandecer o momento final de uma competição que muitos querem que ela seja eliminada, como é o caso do Flávio Prato. Que é que se acabe com o campeonato. O técnico do Guarani não pesa. O Guarani fez o que fez e dane-se. O Guarani complicou a vida do Corinthians dentro do Pacaembu, o Guarani complicou a vida do São Paulo dentro do Morumbi. O Guarani na minha só opinião, perdeu um jogo em Campinas. E o Santos lá também. É o Santos também é, entre aspas, imbatível na Vila Belmiro. Isso nós já sabemos. Isso nós já sabemos. Eu estou dizendo que a decisão de jogar no Morumbi, na minha opinião, por incrível que pareça, não foi uma decisão incorreta da Federação. Eu achei casuística para puxar o saco do São Paulo via Marim, para dar dinheiro para o São Paulo, e o Guarani foi muito prejudicado. A Federação deveria pagar as despesas. Praticamente, o Guarani não vai ter chance nenhuma. Vadão, por favor. Além disso tudo, eu acho que o Guarani deveria ter sido premiado com bom senso. Claro. Não estou aqui fazendo crítica, até porque o regulamento permite, né? Permite o que a federação fez. Então não quero aqui entrar em polêmica em relação à federação. Só que quanto custou o ingresso para o Bugrino? O Santos, a maior concentração de torcedores santistas é em São Paulo. Então, os dois jogos aqui, o Santos sempre vai ter mais gente. Agora, o Bugrino, quanto custou o ingresso do Bugrino para se deslocar de Campinas aqui 2 vezes? Né? Agora, quanto custou esse ingresso? Com ônibus, com pedágio, com alimentação, enfim. Então, eu achei assim que o Guarani deveria ter sido premiado até pelo que fez no campeonato e por tudo que o Guarani tem passado. Eu acho que o Brinco, se fosse um estádio de 15 mil pessoas, tudo bem, mas 30 mil pessoas... Eu acho que era um prêmio pelo que o Guarani fez durante todo o transcorrer do campeonato. Acho que ele devia jogar, se fosse o Juventus, ia jogar na Javari. Você quer falar, Chico? Eu quero falar, meu querido Flávio. Eu discordo de você. Eu acho que esse campeonato não foi colocado no Morumbi para agradar o Marim. Não foi colocado esse campeonato no Morumbi, essa decisão, para intimidar o Guarani. Não foi. Esse campeonato foi colocado no Morumbi para o Santos ganhar o primeiro título no centenário do Santos. O presidente do Santos foi bom de bastidor. Ele, na verdade, se escudou atrás dessas duas coisas. Não, porque vamos repartir a renda, a primeira renda é sua, a segunda renda é minha, o que encantou um pouco os olhos do presidente do Guarani, se escudou nesse negócio que o Morumbi precisa ser valorizado, mas na verdade, ele, muito esperto, acabou garantindo um título para o Santos. Foi casuísmo mesmo, então você concorda comigo. Colocaram lá dentro do Morumbi para dar o título para o Santos. Além de tudo isso que todos já falaram, acho que foi uma falta de respeito com o público do interior. O presidente pegou o campeonato, amassou e jogou no lixo. A própria federação já começa o campeonato tratando os clubes do interior de forma diferente, pela ajuda financeira. Para os clubes grandes, me parece que são 6 milhões ou 9 milhões. Para os clubes grandes e 1,8 milhão para os pequenos. E para os clubes pequenos, 1,8 milhões. Então, o bom senso, acho que seria a melhor coisa nesse caso. O Guarani chegou, como outros clubes do interior, como a Ponte também chegou. Olha, primeiro jogo no interior, para privilegiar a campanha do Guarani, para mostrar e para demonstrar para as pessoas que realmente não existe essa disparidade entre time grande e time pequeno, que os times pequenos organizados podem chegar à final. E é um prêmio e é um presente para o público do interior. Porque a gente sabe a dificuldade, o próprio Vadão falou quanto custou hoje para o Bugrino. Pegar o Godoy estava falando 60 ônibus na Bandeirantes, quanto custou o frete do ônibus, quanto custou realmente o pedágio? Agora eu pergunto, e os torcedores de Campinas que pagaram a sala VIP, os torcedores que investiram no Guarani, que esperavam ver o time do Guarani jogar uma disputa tão importante depois de tanto tempo, né, sem disputar o Campeonato Paulista, a final do Campeonato Paulista. Então, quer dizer, eu acho, com essa atitude, a federação rasgou o campeonato, jogou no lixo e falou, olha, para mim interessa isso daqui. Os nossos telespectadores, muitos deles questionam, inclusive aqui o Flávio Zanardi, da Vila Guarani, São Paulo, por que o time do Corinthians ficou tão nervoso no jogo contra o Emelec no Equador? A Libertadores não é assim mesmo? Com catimba e muita pressão? Como corintiano, ele te deseja muita sorte na quarta-feira. Eu acho que não considero que a gente tenha ficado nervoso, né? Considero que, acho que, eu não gosto de falar da arbitragem, mas acho que atrapalhou um pouco, tirou um pouco da nossa concentração. E acho que a gente deve aprender isso, que independente da arbitragem a gente tem que
tem que continuar concentrado. Mas acho que ali não tinha muito o que fazer não, porque a gente tentava jogar e o árbitro parava o jogo e dava amarelo para um, e assim foi indo o jogo inteiro e a gente conseguiu levar o 0-0 nos trancos ali. Agora, que a arbitragem foi tendenciosa, que a arbitragem adotou um critério contra os jogadores do Corinthians de uma maneira, nas disputas de bola, nas faltas marcadas e nos cartões, completamente diferente do comportamento com os jogadores da equipe equatoriana. Então, aí tem razão, é uma arbitragem para um lado de um jeito, para o outro de outra maneira. Agora, o Corinthians não ganhou por causa da arbitragem, só por causa da arbitragem. Então, o goleiro jogou sem tomar conhecimento da arbitragem. Esse rapaz arrebentou com o jogo sem tomar conhecimento da arbitragem. Chicão, Leandro Castan, Fábio Santos, Ralf, jogaram sem tomar conhecimento da arbitragem. Quem não jogou nada? Danilo, não jogou nada. Experiente pra caramba, jogador que em jogos decisivos aparece e arrebenta, não jogou nada. Sheik não jogou nada. Jorge Henrique foi expulso porque o juiz é mal intencionado ou porque ele é irresponsável? Eu achei que um cartão dele foi injusto. Foi a única coisa que eu achei errada, meu. O cartão amarelo. Cartão amarelo. Aí tinha que maneirar, né, lógico. Mas você já tá com amarelo, pô. Você certo ou errado, furou segura, o pneu né? do carro, você põe um step, aí você fala, a culpa é do step. Não, a culpa é do quem fabricou o carro que só põe um step, tem que pôr 2. Pô, então você já tá com um aviso prévio, pô, maneira. Aí quer brigar. Ele deu uma porrada no cara. E aí foi reclamar que ele tomou a cotovelada. Não tomou cotovelada nenhuma. Eu acho que o Mário Golpe fez muito bem de falar. Porque eu, honestamente, acho assim, se o Corinthians precisar de juiz para ganhar essa Libertadores, pode ficar esperando sentado que em de pé cansa. Não vai ter juiz para ajudar o Corinthians, não. O Corinthians é um time, assim como o Santos não vai ter juiz para ajudar, o Fluminense não vai ter juiz para ajudar. Esses caras, eles entram sempre para prejudicar o time brasileiro. Foi sempre assim. Como é que você viu isso tudo? Depois eu quero ver o Denilson, quero ver o Vadão também sobre isso. Eu acho que em relação à arbitragem eu estou com o Godoy, né? O juiz foi um pouco tendencioso, pensou de formas diferentes para analisar os critérios, mas o Corinthians demonstrou uma coisa que até então não havia demonstrado dentro da competição, que é o desequilíbrio. O Corinthians demonstrou ser um time que teve um certo desequilíbrio. Acho que o time está desequilibrado desde o começo, não? Você lembra daquele jogo contra o Tátira? Não, mas o Tátira, a estreia, o nervosismo, até isso cabe. Agora, numa fase que o Corinthians está agora, eu acho que não cabe jogador tomar cartão amarelo com reclamação, porque a Libertadores é isso, Flávio. Um dia ajuda, outro dia prejudica, o clima é sempre hostil. Contra times brasileiros, a gente sabe que o clima é hostil. Eu disputei Libertadores pelo Corinthians, pelo Santos. Onde você vai, você é apedrejado, você toma cusparada, você está jogando, você vê garrafada vindo na sua cabeça. Isso é normal. Agora, inclusive no Brasil. No Brasil. Claro, no Brasil fazem isso também com os caras. No Brasil você chega, a torcida dá pedrada, o cara tá lá no hotel dormindo, a torcida vai lá às 5 horas da manhã e o Vasco estoura. Contra o Barcelona em Guayaquil, eles se perderam. Os bastidores se perderam, foram parar na barreira do Vasco. Lá chacoalharam o ônibus dos caras do Guayaquil. Agora, o Corinthians se comportou muito bem na parte defensiva. Eu acho que o Corinthians jogou bem, defensivamente se comportou bem. Na hora de jogar, eu acho que o Corinthians teve dificuldade. E aí esse desequilíbrio por causa da arbitragem, por causa do clima que foi criado, causou, acho que essa forma do Corinthians reclamar, de bater. Encontrou na reclamação em cima do juiz a forma de falar, olha, eu não joguei bem com a bola. Eu me comportei bem defensivamente, mas com a bola eu deixei a desejar. E eu acho que se continuar dessa forma, se isso aí se prolongar até o jogo de quarta-feira, se o Corinthians ou o Tite não barrar esse clima que está acontecendo, de reclamação, se as reclamações do presidente chegarem até o vestiário, aí é perigoso. Porque aí o Corinthians já entra já com esse clima dentro da partida, e o Edenilson está aqui, eu fui jogador, eu sei, primeira falta o juiz inverte, o jogador já começa a ficar nervoso, acha que vai acontecer a mesma coisa, e aqui você tem o peso da torcida do Corinthians que vai apoiar, 15, 20 minutos não deu certo, a gente sabe como é que vira o Pacaembu. Ela fica contra. Então, quer dizer, tem que ter uma certa tranquilidade agora para trabalhar e encontrar o equilíbrio, porque lá em Guayaquil faltou. Como é que tá isso, Ednilson? Tá mais tranquilo, acalmou, não acalmou? Como é que tá a coisa? Em cima do que o Zé Elias falou. Acho que depois que acabou o jogo ali passou, né? Acho que muita gente ficou com raiva, assim. Acho que
Acho que eu vi uma pesquisa que dizia que a nossa equipe, se eu não me engano, era a segunda ou terceira mais disciplinada do campeonato. Então acho que dá para tirar um parâmetro daí. A gente tomar tantos cartões assim num jogo só. É até estranho até mesmo pra gente, né? Então acho que depois que passou o jogo ali, acabou, a gente aprendeu que não adianta se a arbitragem quiser interferir, a gente tem que jogar contra isso, não adianta. Então acho que foi bom pra gente aprender também.